Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Este podcast nasceu para partilhar o pensamento e as experiências de comunicadores e com esses exemplos podermos aprender todos a comunicar cada vez melhor. Como sempre, no início deste programa, apelo a que possam subscrever, se ainda não o fizeram, partilhar com algum amigo ou deixar um comentário em perguntasimples.com. Para que a comunidade vá crescendo, fiquem com o meu apelo semanal para que possam subscrever o podcast se ainda não fizeram, partilhar com os vossos amigos ou então deixar um comentário, uma sugestão no site perguntasimples.com. O jornalismo de causas é um género pouco praticado por cá. São histórias de pessoas que, de forma tantas vezes heroica, conseguem superar-se dia após dia. Histórias de superação são sempre atrativas para qualquer audiência. Tem sempre um condimento de vulnerabilidade extrema, a par de um condimento de superação. E nem todas acabam bem, ou sequer ganham espaço na imprensa. Para conversar sobre estas histórias, convidei uma boa amiga, a jornalista freelance Cláudia Pinto, uma das pessoas que mais conta este tipo de histórias. Cláudia Pinto não tem um emprego como secretária numa redação principal de um jornal. O que faz é ir encontrando boas histórias e depois propô-las aos editores de várias publicações nacionais. Ou então transformar essas grandes histórias em livros ou em diretos no Instagram com a marca No Intervalo da Vida. Procurem que vão encontrar. Muitas destas histórias são sobre casos de saúde e algumas deixam cicatrizes fundas em quem as escreveu. Afinal, escrever notícias implica honestidade, mas nem sempre uma neutralidade ascética. Sem perder mais tempo, até porque a Cláudia Pinto debita muitas palavras por minuto, fica o registro desta conversa, gravada em áudio e em vídeo. 1, 2, 3, gravar. Ai, não podes. Já estás a gravar, não é? Não, sim, eu estou a gravar para testar a ver se estamos dois. ok. Eu olho para ti, quer dizer, eu olho para ti. Então para onde é que vais olhar? Não sei, tenho aqui uma câmera à frente. Esquece lá isso, esquece lá a câmara. É que tu és mais alto do que eu, tu estás por cima da câmara, mas eu não. Pronto, então eu vou-me pôr assim Veste? aqui de lado. Tu estás que é tipo para... assim. Ok, então eu vou pôr Mas eu olho para ti, Jorge Correia. Vou-me pôr mais baixinho, que é Não para... me faças perguntas difíceis. Não, eu não sei fazer perguntas difíceis. Eu vejo os teus. Está bem? Eu vejo e ouço. Tá? Já estamos a gravar. Pronto, já percebi. Eu não avisei. Sem pressão. Não. Sem pressão. Como é que tu pões as pessoas tão à vontade? Essa é a razão principal pela qual eu te convido para este podcast. Quer dizer, porque é... Isso és tu. Tu pões as pessoas à vontade, é um facto. Isto é, tu começas a falar com as pessoas e nota-se que, não naquilo que tu escreves, mas quer nos webinars, quer no Instagram, quando estás a fazer o teu programa, as pessoas contam-te tudo. Não me contam tudo, mas porque eu sou uma pessoa informal, eu acho que tem muito a ver com isso, é a informalidade. Eu não sou aquela jornalista convencional muito formal. Aliás, eu acho que... Formal é que é seca? Não, eu acho que sou tanto pessoa como jornalista, então não mudo a minha postura porque estou a fazer... Claro que adaptas ao contexto e ao entrevistado, mas normalmente eu tento ser muito na profissão como sou enquanto pessoa e não consigo diferenciar muito isso. Como eu sou uma pessoa informal, também vou colocar as pessoas a tentar que fiquem informais e às vezes dizem, mas isto parecia uma ida ao café. E depois a ideia é essa, porque normalmente o entrevistado até está tão nervoso. Há pessoas que ficam nervosas com uma entrevista, não é? E não faz sentido, eu acho que é mesmo uma conversa. Ficam nervosas porque depois não confiam naquilo que pode sair? Muitas vezes não confiam e pedem para ler antes. Pedem para ler? Sim, sim. E tu achas que pedem para ler porque... pode haver aqui alguma coisa de rigor ou ai meu Deus, eu não sei o que é que daqui vai sair? Não, porque os jornalistas são todos iguais, já me disseram isso. Os jornalistas são todos iguais. São iguais como? Como é que são eles todos são iguais? Dão erros, são maus profissionais. Erros damos todos, não é? Eu uma vez tive de dizer isso a um médico, eu disse, olha, os médicos também não são todos iguais. E houve entrevista ainda? Não? Houve. E correu muito bem. Porque de facto eu acho que em todas as profissões há bons e maus profissionais e acho que não se pode generalizar. Portanto, acho que é a pior frase que me podem dizer: os jornalistas são todos iguais, não é? Os políticos são todos iguais, os não sei quem são todos iguais. Os juristas são todos iguais, os enfermeiros são todos iguais. Não se pode dizer isso. E o que é que... Tu és jornalista freelance neste momento. Tu tens trabalhos, fazes trabalhos, encontras boas matérias, vamos falar sobre isso, e propões a um determinado jornal. Tu podes fazer a melhor entrevista do mundo,
Tu podes escrever o texto mais rigoroso e mais extraordinário do mundo, e o editor do jornal pode pôr o título mais difícil do mundo para pôr as coisas assim. Eu, por acaso, nesta fase já sou freelancer há muitos anos, portanto acho que já atingi aqui um certo estatuto. E portanto já sugeres um título que faça sentido? Não, por acaso há muito respeito com os editores com quem trabalho. Estou a brincar, obviamente, disto do estatuto, mas os editores com quem eu trabalho neste momento, e estamos a falar de revistas generalistas, eles contactam-me se querem mudar alguma coisa e sugerem até a sinopse, a entrada, e se modificarem eu não tenho surpresas quando é publicado. Portanto, felizmente. Tu tens controle editorial sobre aquilo que sai? Não tenho total. De vez em quando lá sai assim uma palavra que eu penso, isto não era eu, isto eu não escrevi. Mas não é porque seja pior ou não, eu é que não ia escrever aquela palavra, porque eu não a uso no dia a dia, mas não é nada de grave. Do género, olha, eu fui agora entrevistar um investigador que está a descobrir a cura para a SIDA, que é uma das guerras que nós temos às vezes com os editores, porque os títulos que vendem não são necessariamente os títulos verdadeiros, e tens que pressupõe que leias o artigo e que percebas que há uma investigação que vai demorar anos a estar na... Mas o que vende Mas o título vai e curou isto ou resolveu Isso. este problema, e isso, obviamente, na maioria dos casos, é um manifesto exagero. Sim, e não é real, porque depois os investigadores recebem muitos telefonemas de pessoas que legitimamente estão com esperança de ter uma solução para o seu problema. Estão desesperadas e, portanto, E é vem isso aqui que eu não consigo ser a jornalista que vai vender. Não consigo. Mas não escreves essas notícias? Escrevo, mas não vendo o título como cura para o Alzheimer está prestes a... Percebes? Não Só consigo. que isso, apesar Mas isso vende. Isso vende, não é? Quer dizer, as pessoas se E gera virem este cliques. título, clickbait, Claro, não é? Quer dizer, as obviamente. pessoas vão lá clicar e dizer: Sim. epá, aqui é uma coisa extraordinária e eu Sim. quero ver como é que é. Eu tenho um exemplo muito recente, que é de um artigo que escrevi sobre pessoas que tiveram mais do que um cancro e que sobreviveram. E como eu escrevo muito na área de oncologia, ouço muitos ex e mesmo os profissionais a falar, e há frases feitas do a luta contra o cancro, perdeu a luta contra o cancro, não tenha medo do cancro. E eu disse ao editor, evita ao máximo isso, porque as pessoas que eu entrevisto, elas têm medo, de facto. Claro. Portanto, não há que pintar isto de outra forma. E então o que eu faço aí é, como também já tenho à vontade com o editor, peço-lhe para ele evitar certas frases que eu acho que não fazem muito sentido manter. E felizmente estou numa fase em que há respeito e que isso tem corrido bem. Normalmente as histórias que aparecem na imprensa são, além do jornalismo puro e duro, hard news, que aconteceu isto, e portanto Portugal tem X casos de Covid, aconteceu isto nesta ponta, aconteceu um acidente, aconteceu qualquer coisa. Tem no campo social, e estou a pensar na saúde, onde tu trabalhas maioritariamente, as notícias da catástrofe, da desgraça, não é? Da morte, do sofrimento, da dor. E por outro lado a notícia do herói, não é? Do sobrevivente, daquele que passou pelos pingos da chuva e que conseguiu sobreviver. Isto são duas matizes que, no fundo, aqui no meio é onde está de facto o equilíbrio disto. E a grande maioria das pessoas cabe neste meio. Só que essas histórias são histórias... são normais, logo não têm interesse editorial. Como é que tu encontras as tuas histórias? Com muita pesquisa. Depois as televisões muitas vezes pegam nos nossos testemunhos com muita facilidade, porque inspiram-se. E porque veem que são bons testemunhos, não precisam de arriscar. Sim, e porque aí a pessoa já falou, portanto à partida vai... é muito variável, ou me contam, não é? Ou também já sabem que eu me dedico a estas histórias e de alguma forma me dizem, olha, tenho aqui um caso, ou então sou eu que vou procurar. É muito variável, mas eu sempre tive aquela questão de dar casos positivos, independentemente de não se florear, porque não são casos ficcionais e são casos reais que podem até custar a ler. Mas o que é que são casos positivos? Tens exemplos casos aí na tua cabeça? Que correram bem, pessoas que superaram uma doença oncológica, ou pessoas que superaram
uma outra doença ou um outro problema da sua vida e que de alguma forma encontraram ali uma missão ou que aprenderam com essa situação. Agora a pandemia, de certeza que temos imensos casos de pessoas que mudaram de emprego, pessoas que descobriram uma nova vocação, que se calhar saíram da cidade para... E eu acho que isso podem não ser histórias positivas, mas são histórias em que há algo para contar e em que houve ali uma volta em que a pessoa se reergueu. É um bocadinho por aí. E é um testemunho, no caso das doenças, é um testemunho de que, ok, isto pode acontecer, pode passar por estas fases que são normais, mas há uma esperança. É um bocadinho associado à esperança. E tu, quando ouves estas pessoas, e eu sei que muitos casos não correram bem. Pois não. Porque se tu estás sucessivamente a entrevistar pessoas com situações de saúde graves e difíceis e que têm processos de superação, há casos em que a doença ganhou. Sim, que já tivemos perdas e que eu já entrevistei pessoas que claramente... Eu lembro-me muito bem de uma rapariga que me dizia mesmo: eu agora já não tenho medo do cancro, e super positiva, tinha acabado de ser mãe e ela morreu. Foi assim o meu primeiro choque de perda de entrevistado. Agora, o que tu tens que fazer ao longo dos anos é criar um certo distanciamento, porque que é difícil e que muitas vezes não consegues. Mas sim, já houve, mesmo no livro, que daqui a pouco vamos falar do intervalo da vida, já houve uma perda depois, e que foi uma criança. Portanto, aí é a parte mais... Mas depois há de ser com os profissionais de saúde que tens que gerir. Mas tu fazes um luto, tu olhas essa perda e essa pessoa que tu entrevistaste. Sim, fica ali Sim. Ficas a bater mal? Fico. Não, assim, depois vou gerindo, já tenho outras estratégias. No início era muito difícil, eu ligava-me muito às histórias. Então com crianças eu ligava-me. Hoje posso dizer que tenho amigos que criei porque os entrevistei alguma vez na vida. Mas lá está, também tem a ver com a minha personalidade. Depois, claro que vais ter que criar um distanciamento, senão é difícil. Portanto, porque no fundo, quer dizer, eu não lhe quero chamar estratégia, porque eu não parece que seja uma estratégia. Mas tens que aprender a lidar, porque senão eu evito esses temas. Às pessoas. Ligo. E vamos lhe chamar a arte de ouvir, não é? Quer dizer, tu que praticas ativamente a arte de ouvir, e portanto tu vais a um sítio, tu vais ter com pessoas, tu manifestas disponibilidade, tu vais entrar na intimidade daquelas pessoas e dizes: olá, eu sou a Cláudia e vim aqui para... Vais fazer perguntas difíceis. Eu acho que tu ouves mais do que fazes perguntas difíceis, ou não? Eu faço, às vezes digo: olha, eu vou ter que fazer esta pergunta. Não é fácil esta Vais pergunta. avisando logo. Aviso. Eu acho que tens de ter muito tato para falar dos temas, e depois as pessoas também ganham à vontade contigo. Também há temas que eu sei que, se eles não quiserem que seja partilhado, ou que fica ali em tom de desabafo, e depois logo se gera no momento. E tu não forças, tu não vais... Não cedes esse instinto de conseguir tirar... Só se eu verificar que há ali abertura para, mas não... Por isso é que eu digo que às vezes não sou uma jornalista muito convencional, porque eu não tenho aquela ambição de deixa cá ver, agora vou, já que falaste nisso, agora vou ir puxar por ti. Eu acho que tem que ser uma relação de respeito. Como é que tu constróis as tuas perguntas? Tens uma estratégia? Tens uma pergunta iniciática? Eu sou péssima a seguir guiões, péssima. Eu até preparo. Mas escreves, preparas-te para pensar o que é que queres falar? Sou péssima, digo isso imensas vezes. Às vezes até pergunto: o que é que me vai perguntar? Tópicos. Que é uma coisa que, se forem então histórias de vida, mas é muito na conversa. Eu não sigo nada, sou péssima nisso. Péssima. Mas tu não tens perguntas escritas? Tenho, mas muitas vezes vão na cabeça. Depois depende dos temas, não é? Se for um tema que eu esteja menos preparada, depois há outros que para mim já são mais fáceis. Mas eu, mesmo que tenha as perguntas escritas, eu sei que aquilo não vai ser nada daquilo. Vai ser muito difícil. Então nos diretos, muito menos. Eu penso em alguma coisa, numa abordagem, mas é muito... Como é que tu abres a coisa, momento. Para onde é que tu vais? Sim. E depois intuitivamente tu vais percebendo por onde é que o entrevistado pode ir e para onde é que a tua audiência eventualmente pode querer que tu vás. E às vezes é uma surpresa.
Às vezes aquelas pessoas que tu dizes, tu achas à partida que são Uau! Não, ao contrário, não, ao contrário. Não vale Sim. nada. Tipo, isto vai correr mal. Por exemplo, sim, e depois tens ali. Sabes que às vezes as pessoas mais simples, não precisam ter um cargo assim, são as entrevistas mais bonitas que tu tens, porque dizem-te coisas. Eu lembro-me olha, houve uma frase que me ficou sempre do pai de uma. Ele depois é presidente de uma associação de doenças raras, e ele tem um filho com uma doença rara, e a frase que ele me disse que me ficou sempre foi: a resiliência é a única solução para quem não tem alternativa. E são estas coisas, sabes, que porque é muito da experiência do dia a dia. Portanto, às vezes tu até vais com uma expectativa, ou podes ir ao contrário, podes ir com uma expectativa que tu vais ser uma entrevista brilhante, tipo tu hoje, aqui comigo. E depois isto é uma conversa, isto não é uma entrevista. E depois aquilo, pronto, Diz, olha, é o que temos. meu Deus! Porquê é que eu a convidei? Já tiveste experiências de falhança redondo? Já. De tu dizeres, este Não era entrevistado nada assim. não era nada disto. E é muito difícil isso. Eu normalmente tenho uma grande guerra com. Eu depois tenho que mandar isto a um dos meus editores que sofre muito comigo, porque eu estou sempre a negociar espaço. Eu digo sempre: não pode ser. Como é que eu posso ter 4 páginas para 6 testemunhos tão bons? Não, e estou sempre a discutir com ele. Ele diz: só estou mais 2.000 caracteres, mas eu preciso mais 6.000. E os editores sofrem muito comigo, porque normalmente eu acho que. Claro que as pessoas depois não leem tudo, mas claro. tu tens histórias tão boas que não as queres perder. E acho que quando acontece o contrário, que é tu tentares ocupar aquele espaço porque não tens ali sumo. Eu preciso de 2.000 é caracteres, mas eu só tenho 1.500 para estar. Epá, então faz-me aí mais uma caixinha de texto, mais sim, uma biografia. Sim, e isso aí é que eu acho que é pior e é mais frustrante. O que é um péssimo entrevistado? Ou uma péssima fonte, ou uma péssima. São pessoas que claramente estão a dizer o politicamente correto. Tem uma agenda? Não, É isto? tem uma agenda e sabem muito bem o que é que podem dizer e não podem dizer. Portanto, o que me dizes é que provavelmente as pessoas mais diferenciadas e com cargos, como tu dizes, os poderosos, são mais. Não, nem sempre. Claro que tu sabes que à partida, se fores entrevistar algumas áreas, eles têm outro tipo de responsabilidades que não te vão dizer tudo o que tu queres. Mas Tem uma cartilha? acho que têm muita assessoria e é diferente do que uma pessoa que passa por uma história de vida e que E nem, está mais próxima. e nem aí tu ligas o teu modo de jornalista de agora eu vou querer saber a história toda. Sim, mas tenho sempre ali é assim, depende muito dos casos, não é? Eu também não entrevisto assim. Estamos a falar de quê? Na área da saúde também entrevista. Provavelmente não é um exemplo bom. Sim, porque não estou a pensar mais em política. Na política geral. E não é uma área que eu faça tanto, não é? Portanto. Mas sim, a minha postura é quase. Claro que eu depois me adapto, não é? Se estiver a falar com o secretário de Estado da Saúde. Não vou com um CAO, mas mesmo assim às vezes eu dou-lhes um bocado a volta, que é do género, há ali um início, sabes, de muita formalidade e depois no fim já estamos todos para o mesmo. Qual é a estratégia que tu usas? Não uso, eu acho que sou eu própria. É intuitivo? Eu acho que é. Eu nem sequer penso nisso. É uma coisa. É como eu estar aqui hoje contigo a conversar. Portanto, tu começas, ok, aquilo tem uma relação de formalidade. Eu estou aqui, tu estás aí, adulta. não é? Sou profissional, tá? Exato, não, quer dizer, mas cada um está a desempenhar o seu papel. Claro, não é? sim. Quer dizer, a senhora jornalista, sim. A pessoa que às vezes chamam-nos doutores, que é uma coisa. Doutora Cláudia. Doutora, sim, na área da saúde há muito isso. Eu, Cláudia. Não, doutora Cláudia, que é uma coisa muito. Não sei, pensam que jornalismo de saúde, que somos médicos ou assim. É assim, há uma formalidade, mas depois aquilo. Quer dizer, depende dos casos, não é? Eu agora lembro-me de uma coisa que é a propósito do doutora Cláudia, do pensar que somos médicos, que é, tu também levas com os teus amigos e familiares que te telefonam a dizer, olha, tu que fazes saúde, recebi aqui umas análises, diz-me lá o que é que isto quer dizer. Sim, às vezes já me dizem, tu és quase médico. Eu, claro, é quase isso. Não, podem, quanto muito, pedir-me ajuda em termos de um contacto com algum médico que eu aí acho que é completamente normal. Mas aí, ótimo, quer dizer, tu conheces não, mas pessoas. Não é para meter uma cunha, é para sugerir, não, imagina que tens um problema de saúde e que queres um especialista que seja adequado e então pedem uma sugestão, sim, mas não mandam análise. Não,
Eu mando Também aqui o se- PDF das minhas análises, que é para tu dizer. Diz-me. Se bem que as análises até é fácil de ver. Estou a brincar. Vês os valores de Ou- referência. exato. Qualquer Olha, pessoa sabe. isto cabe no intervalo, portanto não me Não parece somos assim todos especialmente médicos. mal. Não, é? somos todos médicos hoje em dia. Cientistas somos. Na Covid, está aprovado, Somos não é? todos, sim, sim. Como é que tens lidado com os Covid? Ai. Como? A nível pessoal, profissional. Tudo. Estamos um bocadinho fartos disto, não é? Acho que as pessoas não estão a ficar melhores. Já não se aguenta, não é? Não se aguenta, não. Acho que esta coisa de vamos estar juntos e Amigos nós para há sempre. pouco demos um abraço, não é? E não se pode dizer. Não, pode Não, dizer. que nós fizemos, nós testámos. As nossas narinas neste momento Isso, são completamente. maiores que um hall de um centro assim- comercial, não é? Quer dizer, porque E estamos assim, sempre e a assim. E testar. sabes que eu sou muito do abraço e do toque. Portanto, isto da pandemia para mim não faz. Eu sou de toque, eu sou de abraçar, eu sou de dar beijinhos, não é? Isto de chegar ali. Não. Eu não tive uma grande alteração na minha vida. Eu trabalho a partir de casa, a maior parte das vezes. O que eu senti mais diferença foi porque passou-se a ser tudo feito através de forma digital. Portanto, já não vais ter com as pessoas que queres entrevistar? Agora que- já volto a ir e já há gravações, já há entrevistas presenciais, mas foi durante muito tempo, muito à distância. Mas acho que sou uma privilegiada porque não vi o meu trabalho a piorar ou a ter. Sim. No início houve ali uma outra revista que teve algum receio do que é que poderia acontecer e as colaborações, porque os freelancers também têm que fazer uma gestão muito, muito a longo prazo, não é? Mas acho que vivi bem. Agora, neste momento, acho que as pessoas estão muito irritadas, pouco tolerantes e vês isso no supermercado, no banco, nos correios. Eu vejo as pessoas aos berros como se fosse uma coisa normal. Aquela simpatia, não é? Não é... Mas nem é, são as pessoas que estão, não são as que estão do lado de lá Sim. a atender, mas normalmente as pessoas que estão do lado de cá Ao teu lado. completamente Sim. sim. E eu estou a ter uma postura de olha, gritem. Não, Gritem porque eu já não por mim- aguento, não é? Ai não, já não É muito, muito curioso e eu notei muito agora. Nós estamos a gravar entre o Natal e o Ano Novo para as pessoas que nos vão ouvir mais tarde. O resto do podcast, qualquer hora tu vais ouvir o podcast. Há pessoas que já estão agora hoje a ouvir Sim. o podcast há 6 meses. Sim, sim. E Isso está acontece tudo bem. comigo. E a gente vai recuperar coisas. Sim. Tu és ouvinte de podcasts? Sou bastante ouvinte. Vamos falar. Aproveito muitas vezes quando estou a arrumar a casa, Pões os auscultadores. que é uma coisa que eu, quer dizer, alguém podia fazer para mim, mas como tenho que fazer, então vamos tornar aqui. Então Ou nunca mais. encaminhadas também. E ligas. Ou às vezes apetece-me e até vejo, não é? Neste caso agora também tens em vídeo e sento-me e vejo. E É muito variável. e a ideia de que tu podes falar ao ouvido de alguém é uma ideia. Para mim é uma ideia fascinante, quer dizer, que é. É mágico. Tu estás dentro das pessoas. Olha, deixa-me falar das irritações, porque eu ontem fui a um supermercado, dos grandes, um hipermercado, e eu gosto, agora sou fã das aplicações em que nós, no fundo, fazemos de caixa de supermercado, não é? Isso. Vamos por lá, pip, 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 vamos pondo as coisas no carrinho e depois vamos à parte da caixa automática também, quase não vemos ninguém, não é? Sim. Não há abraços, não há beijinhos, não há as caixas, são frias. Não há profissionais. Não há profissionais. Mas o que é curioso a propósito disso é que eu paguei as minhas compras e agora inventaram uma nova coisa que é tens que validar o ticket. Há sempre mais um processo, não é? Nesta conversa. Eu peguei nas minhas compras, validei aquilo, peguei nas minhas compras e quando saí aconteceu o que acontece muitas vezes. Pi, 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 pi. Que é do tipo, ficas logo ar de criminoso, não é? Tipo, Eu não tu as roubei tuas nada. compras e toda a gente a olhar para ti e a dizer: olha, ele acabou de levar uma Sim. caixa de sabonete. Bom, ok. O que é que tinha acontecido? É que a caixa tem um temporizador. E então, se tu Tu não. demoraste muito tempo. Eu demorei muito tempo. Exato. Mas a senhora que, no fundo, da assistência aos clientes, deu-me um raspanete? um raspanete. E tu dizes: O que seria agora demorar tanto tempo a sair? tipo, Há ali mais pessoas. validou, tipo, sou estúpido. Não validou. Ah, então não saiu a tempo. E eu pensei Sim. assim: Prendam-me. não é? Não, as pessoas estão muito. Mas aquela coisa de que vamos ser todas as melhores pessoas. Eu inicialmente, eu és acredito uma na otimista. humanidade e sou otimista e achei mesmo que isso ia acontecer, mas neste momento se não aprendemos nada com isto, já não há grande. Não, mas vê-se na estrada, por exemplo, vê-se as pessoas estão impacientes, Sim, não é? Fartas disto, Sim. e estamos a viver todos numa mola.
Eu acho que estamos a viver, eu acho que estamos mais desconfiados. Ontem falava isso com uma amiga minha, que ela dizia que estava farta, ela trabalha numa farmácia, ela dizia: estou farta disto, depois chega um positivo e depois lá vamos nós ficar cheios de medo. E depois era a questão de nós não conseguimos estar naturalmente com ninguém. Vais almoçar, até podes ir e do género: olha, eu tenho que ter uma vida social, isto é importante para o meu equilíbrio, mas depois pensas: e se eu estou, e se ele está, e se eu der negativo, mas aquela responsabilidade de tu poderes transmitir, sim, ouvires outro, alguém. Sim. E eu acho que isso é muito assustador. Fora, já não vou falar das pessoas que viram os seus trabalhos. Sim, que perderam o seu trabalho. Não é? E que viram e vidas complicadas e divórcios, porque as pessoas passaram, não estavam habituadas a passar 24 sobre 24 horas. Isso é importante. Acho que as pessoas. Não é? Estás aqui outra vez. De género, então, tu não vais trabalhar. Normalmente, isso. Portanto, mas não, estou um bocadinho cansada já, estou com esperança. Mas acredito na ciência e acredito que vamos todos sair disto. Ainda ontem estávamos a falar daquilo que agora aparece escrito nas paredes sobre a Covid-19 mentira. Assim. Sim. Com tinta mesmo. É um belo headline. É um belo título de jornal. Covid-19 mentira. Sim, e eu já vi isso em vários muros. Quer dizer, até de muros, pronto, já é uma coisa que não deve acontecer, não é? Vais ali invadir o espaço e pronto, e a mensagem agora é Covid-19 mentira. Tipo stencil, está escrito? Sim, pintado mesmo. Como se fosse um grafite. É uma corrente de opinião. Podemos chamar-lhes negacionistas? Podemos. Negam o vírus, negam a vacina. Negam os direitos. Negam a existência. Negam os deveres. Não negam os direitos, negam os deveres. E o assustador para mim é que eu achava que os negacionistas eram pessoas pouco informadas, teimosas, e que levemente com vontade de criar uma pequena pancadaria à sua volta. E agora descubro amigos meus. Sim, eu também tenho. Que leram livros. Sim. Que pensam, que são pessoas... Que são de gerações até que tiveram mais acesso. E estão aí. Uhum. O que é que se está a passar? Não sei, eu no início fazia algo, e depois eu até tinha alguns, nas minhas redes sociais, que vale o que vale, tem aquele núcleo restrito, e eu tinha algumas amigas que me enviavam, naquela altura em que havia aquelas mensagens que não eram verdade, sim, dos áudios e pronto, ou alguma notícia que sai, muitas vezes o que acontece nas redes sociais é que as pessoas partilham e não filtram, e acontecia-me pedirem-me: olha, isto é verdade, não é? Sim. Sabes se isto tem fundamento de verdade? E eu no início fazia muito esse trabalho de divulgar a ciência, de colocar os médicos a falar. Mesmo no meu live eu levei médicos, enfermeiros e Cláudia, a evangelista. No fundo estavas a evangelizar as pessoas e a dizer: vejam lá. Porque tu tens que também agarrar à tua profissão e tens de agarrar ao papel que tu podes ter numa fase destas, que é: olha, se eu tenho algumas ferramentas... Mas como é que a narrativa mais científica, às tantas, é ultrapassada por esta narrativa? Em termos de comunicação é isso que me fascina. Acho que as redes sociais têm muito poder e tu também te agarras àquilo que queres acreditar, não é? E quanto mais lês daquilo, provavelmente mais acontece. Sim, depois também tens pessoas que são médicos e que são jornalistas nesses grupos, não é? Que até são pessoas que à partida têm uma credibilidade e tu depois as outras acreditam naquilo que querem acreditar. E eu acho, atenção, que a dúvida, já falámos sobre isso, a dúvida, mesmo em relação às vacinas, eu acho que a dúvida e o medo e o colocar em causa é tudo legítimo. O fazer perguntas faz sentido sempre, não é? Sim. Porque ninguém viveu isto, não é? Ninguém tem, nós não sabemos, não é? Foi a primeira vez. Mas aquilo não é só fazer agora, perguntas. Agora tu vives em sociedade. E aquilo não é só fazer perguntas, e no fundo é dizer: eu quero continuar a viver da maneira que estou a viver, eu não quero que me limitem o acesso ao restaurante. Que eu percebo isso. Eu também. Claro, quer dizer, quem não percebe, aqui a questão é que nós levamos com isto, não é por. Nos apetece, nós vivemos em sociedade, é o que eu costumo dizer. Nós vivemos em sociedade. E se calhar, se os números hoje não estão como há um ano, ou se há diferenças, não é? A nível da mortalidade e de quem é que são os mais afetados, é porque a ciência e porque os 86%, já não sei, de vacinados contribuíram para Estão isto. a conseguir bloquear o curso natural da doença. A propósito dos negacionistas, e há uns tempos eu estive a conversar com uma médica, e há uma declaração sobre Covid. Eu vi. E que está na linha da frente,
e fiz uma pequena promoção para as redes sociais. E houve um ataque tipo matilha. Sim. Isto é, não foi uma ou duas pessoas. Não, normalmente juntam-se, sim. No fundo, a protestar pelo facto de, na altura, nós estávamos de máscara, porque é que vocês dizem estas coisas? Vocês estavam de máscara. Por estarem de máscara. Mas há haver sempre aqui esta dinâmica de... Sim. Já me aconteceu também, sim. Em webinars sobre vacinação, claro. E tu resistes à ideia de bloquear estas pessoas? Não, eu quanto muito, se achar que aquilo ultrapassa o limite do razoável e de ofensa que não é aceitável, eu não posso bloquear, porque eu estou a moderar. Eu supostamente nem devia estar a ver os comentários em direto. Onde é que está a fronteira? Isto é, porque depois... Porque as pessoas têm liberdade de opinião. Aí está. Liberdade de expressão, liberdade de opinião. Onde é que está essa fronteira? Que é uma ofensa, obviamente. Tens que deixar disponível, mas se for uma ofensa mesmo que é considerado crime. E sim, e que é gratuita normalmente, quer dizer, que é dita pela boca são fora. São ali profissionais que estão ali, médicos, e hoje em dia, quer dizer, eu acho que há uma liberdade tal que hoje em dia diz tudo. As redes sociais, no fundo, deram um palco a quem não tinha um palco, não é? E portanto, sim, hoje eu ainda hoje estava a ver uma notícia, já não sei do quê. É muito curioso, tu vês uma notícia sobre Covid e tu vês logo, por exemplo, tu fazes um artigo jornalístico que até tem, e aquilo passa ao lado. Sim. E não tem opinião, não tem impacto nenhum, exatamente, nenhum comentário. Nada. E tu sabes o trabalho que aquilo deu e achas que aquilo é um trabalho válido. Há reportagens, mesmo em relação à Covid, há reportagens brilhantes que não. E depois vês uma notícia e vês 500 comentários, pronto. E tu abres, só na. Eu tinha um editor meu que me dizia em relação aos meus artigos, e depois uma vez dizia-me: não leias comentários de artigos que escreves. Não leias. Ele dizia-me isso. Quer dizer, é uma dor de cabeça. Vais sempre encontrar. Não leias, passa ao lado. E aqui tu tens sempre a tentação de ir ver pelo menos os primeiros comentários. A curiosidade matou o gato. E são. Pronto. São. Porque mas eu estou a falar de artigos que eu tenha escrito, mas qualquer artigo que tenha a ver até com podia vacinas... ser interessante tu escreveres um artigo e teres um conjunto de leitores que te escrevessem a dizer: Cláudia, não concordo nada contigo. Sim. Cláudia tem um ponto de vista completamente diferente. Estás a falar de uma coisa e já tive isso, amigos até. Já tive isso, amigos até, que interpretaram o lead e o título de outra maneira. Fora, sim. O que é uma coisa muito engraçada, não é? Engraçado, nós sim. pensamos uma coisa, escrevemos uma coisa na boa fé de que aquilo é muito... artigo e depois tem a opinião. Não é? Eu normalmente respondo: já leste o artigo? Vai lá ler. E depois debatemos. Que está tudo certo, eu recebo, nós erramos, não é? E está tudo, não somos todos iguais, mas também erramos. E às vezes é muito isso: vão pelo título, pelo lead e já têm uma opinião super formada. E isso faz-me saltar aqui para uma coisa que é: há temas que funcionam e temas que não funcionam na imprensa. Há temas mais fáceis. Fáceis de trabalhar ou sexys? Há temas mais sexys, não é? As dietas e as viagens. E uma vez disseram assim: nesta altura? Por acaso? A seguir, não é? Não, a seguir, não. Pois, nesta altura não, mas a pandemia, o tema da dieta vai andar aí muito em voga, não é? Eu engordei. Eu também, bastante até. Foi uma descoberta do meu corpo como eu nunca tinha tido, mas... Estamos quietos, sossegados, sim, mas vamos fazer coisas assim. Portanto, dietas é sexy. Acho que é, sim. Viagens. Uma vez disseram assim: tu abordas temas muito difíceis, mas porquê estás sempre a falar de cancro e de deficiência e temas assim? Porque a vida não é só cor-de-rosa e tudo é preciso. Eu também sei fazer temas ligeiros, atenção. Mas como eu tenho esta queda para estes temas, às vezes as pessoas interpretam aquilo como: olha, já vem ela mais uma vez. Os editores compram com facilidade estas histórias? Depende. Eu costumo dizer que em 10 temas passam 2. Sim, não é uma estatística, vá. É o teu número já na tua cabeça, é 20%. Há muitos temas que não passam. Há outros que até eu me identifico, mas são eles que me pedem. Portanto, já me chamam porque sabem que eu escrevo na área da saúde e que eu vou pegar naquele tema bem. Da mesma forma que se for uma entrevista na área de política, eu sei que há uma colega que faz muito melhor e passo para ela tranquilamente. Não há cá aquela coisa. Não tens paciência? Ou achas que não? Não, porque acho que ela vai fazer muito melhor. Não, eu consigo escrever sobre qualquer coisa à partida, mas neste momento... Querem que eu fale sobre o que é hoje? Sim, então eu escrevo sobre vinhos e eu não sou apreciadora de vinhos, portanto é o que eu costumo dizer à editora. E até hoje não houve assim nenhum problema, portanto... Como é que se escreve sobre uma coisa... Bom, quer dizer, obviamente nós porque tens ajuda, não é? E tu falas com as pessoas... Encontras as pessoas certas, não é? Sim,
Não é dramático. Agora, política, economia, eu sei que há pessoas que fazem isso melhor do que eu e não há aquela coisa. Eu vejo muito, porque também há muitos egos no jornalismo e há muito aquela questão de não partilhar os contactos e não partilhar os trabalhos. E eu não. Na área da saúde, provavelmente isso não é uma regra, pelo contrário. Eu facilmente, sim, mas mesmo fora, eu facilmente enviam-me a mim uma proposta ou dão-me alguma sugestão e eu passo a uma colega se achar que ela vai fazer melhor, tranquilo. Os temas mais difíceis são temas que provavelmente nós não queremos ler. São câncer infantil, doenças, tudo o que sejam doenças de crianças são os mais difíceis, porque tu não queres pensar se quer que vais viver aquela realidade. A saúde mental agora, eu acho que a pandemia foi uma oportunidade. Apareceu, está-se a falar muito sobre. Porque há muito sobre estigma saúde e mental, continua a haver estigma mas acho que a pandemia, como surgiram agora pessoas que nunca tinham experimentado um estado de ansiedade ou de depressão e agora na pandemia... Tu falas com o Raminhos, por exemplo, que é um, Falei, que é um sim, que eu exemplo acho que de faz alguém serviço que público. fala muito sobre Acho que ele faz tema. serviço público. É incrível ver o... E eu faço a questão da espectadora, que é, eu vou assistindo aos comentários e aquilo há muito sofrimento em silêncio com a depressão e com a doença mental. Eu dos poucos artigos que escrevi nessa área, e eu adoro essa área, eu gostava de escrever mais, mas os editores, vou deixar aqui uma deixa, os editores, não sei porquê. Queres que mandamos este podcast para alguém? Eu mando-lhe diretamente. A seguir, não é? Sim, sim, a pessoa que eu estou a pensar pensei em ti saber. e só não disse o teu nome porque tenho esperança eu também não de decido sozinho. E tenho esperança de conseguir mais 2000 caracteres no próximo artigo. Pois, exato. Aí ele sabe que eu estou sempre a incomodá-lo com isso. Mas o Raminhos, eu acho que ele faz serviço público e retomando o que eu estava a dizer, dos poucos artigos que eu escrevi na área de doença mental, eu recebi mensagens internas de colegas, amigas, pessoas que eu conheço, que eu nunca imaginei e que aproveitaram para desabafar dessas, porque há muito estigma, porque tu não podes dizer que foste a um psicólogo ou que que tomaste um antidepressivo ou que... Para mim sempre foi claro, já fiz isso tudo, já fiz psicoterapia, mas já tomei medicação. Qual é a dificuldade de dizer que alguém teve uma gripe ou que alguém teve Covid e agora está... Porque o psiquiatra e o psicólogo é para pessoal maluco. É o que precisa, não é? Para mim é tudo saúde. Saúde física, saúde mental, para mim é tudo, nós somos um todo. Não é? E portanto há um estigma. Há imenso estigma. Tanto que tu não encontras muitas pessoas que têm a cara. Tu fazes entrevistas muito com o nome fictício. Aí é difícil. Porque muitas vezes tu queres ter entrevistados que... porque valida-se se tiveres uma cara, não é? Sim. Mas nesses temas há muita gente que não dá a cara. Porque depois há repercussões a nível profissional. Porque depois os colegas acham que são menos válidos. Porque a família acha que horror, tens é que ter força, vai ver o mar. Sim. Vai apanhar sol. Que é tudo maravilhoso, não é? Exato. Vamos ver o mar e apanhar sol. Qual é o teu problema na tua vida se tens uma vida tão boa? Isso, exatamente. Nós próprios, se reparares, nós perpetuamos o estigma em várias áreas. Tens um emprego tão bom, tens uma família tão bonita. Como se nós vivêssemos todos na casa uns dos outros. Estás triste? Vai à praia. Sim. É como a questão da... E eu esse posso falar abertamente porque eu não sou mãe. A questão de perguntar se tens filhos. Mas porquê que não tens? Mas o que seria? Porquê? Mas és realizada só no teu trabalho? Não tens filhos, não... E tu não sabes em que dores é que estás a mexer. Não sabes se aquela pessoa quer, não sabes se aquela pessoa teve um aborto, não sabes se aquela pessoa é infértil, não sabes se... Não sabes. Isso é uma pressão tremenda para as mulheres, claro. E nós todos, nestes temas, nós contribuímos para o estigma. Mesmo às vezes sem querermos. Claro que há perguntas indecentes e que tu não fazes com aquele sentido... Sim. Mas nós, enquanto sociedade, muitas vezes estamos a perpetuar isto, não é? Tens de ter força. Mas qual força? Percebes? Só precisa é para ir. Eu acho que toda a gente devia ir a um psicólogo. Acho que devia ser tipo prescrição. Olha, vai tomar isto, vai tomar aquilo. Psicólogo. Sim. Até para te conheceres a ti próprio. Vejo com a maior das naturalidades, passo a vida a dizer a amigos meus para irem. Eu gostei de fazer psicanálise, foi um belíssimo... E às vezes fases e depois se calhar precisas e voltas e eu vejo super tranquilo, não sou nada, não tenho problema nenhum, tabu nenhum de falar sobre essas coisas. Precisei em certa fase da minha vida e acho que quando é preciso é melhor ir lá. Olha, tu aproveitaste o intervalo da vida, primeiro fazendo um livro já 2012? Já é velhinho.
Já é Agora velhinho. transformado em lives no Instagram. Lives, sim. Também conhecidas como transmissões em direto. Ou Cláudia fala com pessoas. Sim, com pessoas. Com crianças também. Um sucesso. Eu por acaso vi, tu fizeste um direto com duas crianças ao mesmo tempo, mas com duas ao mesmo tempo. Sim, fiz, que eram irmãs, mas depois tinha várias crianças. Isso é grande maluqueira, isso é arriscadíssimo. É loucura total. Eu, como dizia uma amiga minha, tu gostas de viver no risco. Aquilo pode descambar completamente. Podem ficar caladas? Sim, e podem nem dizer, nem mugir. E podem dizer. Podem dizer tudo, sim. Foi maravilhoso. Diverti-me muito. Foi muito maravilhoso. Porque acho que nós os devíamos ouvir mais, porque esta questão da telescola, tu ouves os professores, ouves os pais e as crianças. Foi nesse sentido. Que também devem estar fartas. Não, maravilhoso. Queixaram-se dos pais, dos professores, tudo. É maravilhoso. Eu gosto disso porque lá está. Ali não há guião. Os miúdos dizem tudo o que pensam, nem pensam nas respostas. Isso é que é maravilhoso. São os interessados mais genuínos, ou as conversas mais genuínas. E disseram tudo. Tudo. O meu pai disse que a minha professora não percebia muito de internet. E o pai a comentar. E eu assim, ai meu Deus, agora. Porque hoje em dia toda a gente vê tudo, não é? Exato. Ou então a minha mãe aspira enquanto eu estou a ter uma aula. Foi maravilhoso. São retratos verdadeiramente vão voltar, de certeza. Eu adoro. Acho que, quer dizer, às vezes pode correr mal. Pode, mas tu estás disponível para correr o risco? Estou, sim, em último caso. Ai, a ligação foi abaixo. Ai meu Deus, o que é que está a acontecer aqui? No intervalo da vida, tu tens um conjunto de pessoas, de perfis, na realidade é o que tu fazes quando tu escreves. Algum que te tenha. No livro? Sim, no livro. São todos eles. Bem, uma das Porque histórias. o livro permite-te entrevistar, permite-te pensar e permite-te escrever. Os diretos no Instagram, no fundo, são um produto de consumo instantâneo. No fundo, tu vês, exato. Estás ou não estás, comentas ou não comentas. Sim. No livro surgiu da necessidade dos meus editores não me aceitarem alguns temas e lá está, eu já tinha este problema dos caracteres e eu ali posso escrever livremente. Não tenho aqui, livremente, pronto, mas não tenho uma barreira, não tenho 10 mil caracteres e posso contar a história como eu quero. Pronto, e além de ter histórias pessoais, de pessoas ao meu redor e de histórias que enfrentei enquanto cuidadora, depois tenho outras que fui conhecendo. Todas as que envolvem crianças são as mais difíceis. E uma delas o desfecho já foi diferente do que em 2012, porque tinha uma doença rara muito complicada, uma esperança média de vida muito curta e faleceu uns 2, 3 anos talvez. Voltaste para contar esta história de novo ou não? Não, vou depois do livro. Sim. Eu acho que voltei a contar a história, mas mais recentemente não, porque depois os pais também estavam em muito sofrimento e depois tens que encerrar. Até porque estas histórias depois, muitas delas são pintadas com... Estou a pensar até mais nas televisões, se calhar. Com umas cores mais... Eu não pinto muito. Torná-las mais positivas do que elas são, na verdade. Ou mais negras. Ou mais negras, dependendo É muito difícil o equilíbrio da questão do sensacionalismo. Porque... tu tens de ter muito. É a escrita com pinças. Tu tens que ter muito Mas cuidado. quando tu escolhes o ângulo logo da maneira como atacas a história, tu acabaste de mostrar às pessoas porque é que elas têm que ler aquela história. Sim. Eu acho que todos devemos ler. Eu tinha algumas reações em relação ao livro que era. Primeiro é assim, aquilo são 20 capítulos, portanto também não é um livro de leitura seguida. Não é? Por exemplo, estou agora a ler o livro do Raminhos e é um livro que se pode ler de leitura seguida. Aquilo são 20 capítulos, portanto são histórias soltas e individuais de vários ângulos da saúde: prematuridade, depressão, cancro, doenças raras, whatever. Tem cuidadores e tem doentes, mas são vários prismas e tu podes ir lendo. Só que havia pessoas que ficavam com todos os sintomas que liam, que a pessoa passou por aquilo e eu não floreio a realidade. Posso se calhar não colocar um outro pormenor que eu acho que já pode ali estar na fronteira do sensacionalismo. Isso, não pões lá. Ou não puxas por ele, que pões lá forma mais sítio. Sim, porque há coisas que também não vale a pena esmiuçar. Eu tenho uma preocupação que é: eu entrevisto hoje, tu tens um problema de saúde e eu gostava que tu te sentisses retratado nesse artigo. A minha primeira preocupação, não é bem a primeira, mas eu penso como é que o leitor vai receber aquilo. Mas eu quero que as pessoas se sintam retratadas. Porque depois há cortes e depois a história podia ser muito maior, mas eu quero que a pessoa sinta que a história dela está ali. Que é honesta. Sim, e portanto o maior elogio que me podem fazer é:
Ai, depois às vezes emocionam-se isso, mas nem é esse o. Como dizia, ai, chorei tanto, mas não era essa a ideia, já não é para se emocionar, mas é que a pessoa sinta que é muito escrever com dignidade. Eu acho que é muito difícil, é o maior desafio, é escrever com dignidade e partilhar as histórias com dignidade e verdade, claro. Olha, estamos praticamente a fechar. Vamos fechar com o ego. Tu ganhaste um prémio, ganhaste um prémio de jornalismo. O prémio. Ganhei vários. Vários? Quantos? Vá, conta. Não sei, mas já tinha ganho. Já tinha ganho menções honrosas, já sei o que é que vais falar de. Este é o da Liga Portuguesa contra o Cancro. Faz hoje um ano. Faz hoje um ano, por isso é que estamos a celebrar. Os prémios são importantes? São afagos do ego ou são coisas que tu pões na tua prateleira das medalhas e dizes fiz um bom trabalho e fui reconhecido pela sociedade? Eu tenho. Não é uma resposta única. Uhum. Eu fico feliz, obviamente, e se me candidato. Eu às vezes eu candidato nunca. Candidatas-te por rotina? Não. Candidato-me se achar que o artigo que tu fizeste vale faz a pena, sim, e que faz sentido. E candidato na desportiva, tanto que o ano passado foi por Zoom, não houve uma cerimónia presencial, eu estava tranquilíssima, jornalista da TVI, jornalista. E eu pensei, vem cá, aplaudir os outros. E bem. Pronto, e eu tenho muita. E não estava à espera. Claro que depois alguns prémios são monetários, isso ajuda-nos até à vida de freelancer e não há qualquer dúvida de que, ou até se tu quiseres um projeto e portanto são prémios que tu podes investir depois noutras coisas que tu queres fazer. Essa é a parte prática. A parte do prémio é aquele júri escolheu o meu texto, se fosse outro júri escolhia outro qualquer. Portanto, há uma subjetividade, mas isso todos sabemos em qualquer coisa. Mas tenho muita noção que fui eu hoje, como amanhã pode ser outro, e como eu não fico deslumbrada, tanto que eu disse que ganhei vários assim baixinho, porque é algo claro que me orgulho e claro que foi um caminho que fui fazendo e ser freelancer não é fácil também nisso, porque tu numa redação ou numa televisão tens muitas condições para fazer grandes trabalhos. Tu não tens um berço e portanto é mais difícil fazer do que se trabalhares. É muito isso, mas claro que o reconhecimento é sempre, e depois os editores e tudo o que vem daí, não é? E depois se calhar há trabalhos que vêm daí. Mas não é uma coisa, é muito moderado. Fico feliz, é uma coisa boa, faz parte do meu trabalho, divulgo, pronto. Claro que é uma coisa boa. Obviamente, sim, mas não acho que sou melhor jornalista do que a outra pessoa que não recebeu o prémio, percebes? Sim. Sou muito realista nisso. Sou otimista, mas sou realista. Gostas do jornalismo que está a ser feito em Portugal neste momento? Não. Por isso é que as pessoas saem do jornalismo, não é? Eu acho que vou resistindo porque sou freelancer. Porque senão tu já tinha. Tem a ver com o quê? Com falta de condições? Tem a ver com falta de condições, claramente. Sim. Não, mesmo os freelancers têm que. Aquilo que tu me disseste agora mesmo, que é ganhar o prémio pode ser importante. Certo. Para eu ter meios para fazer um trabalho jornalístico que achava que devia ser feito. Por exemplo, mas depois aí também tens que o vender, não é? Porque depois não é só. Sim, mas passaste. Imagina que eu agora queria escrever um livro de autor e que se calhar um prémio desses depois ajudava nisso. Ou fazer uma reportagem. Mas depois tens que a vender à mesma, mesmo que tu invistas, depois tens que ter um meio para publicar. Agora, o jornalismo hoje tem o grande. Eu acho que as fake news são aqui o grande inimigo, porque as pessoas facilmente se agarram àquilo que é falso e depois não há condições. Por isso há tantos bons jornalistas de saúde que já se contou pelos dedos, não é? Que já saíram e que foram para outras áreas que eu imagino-me a fazer o mesmo. Mas é curioso que nas pandemias ou nos grandes eventos toda a gente faz, seja de saúde que não seja, mas é muito curioso que em tempos de pandemia quase que houve um desinvestimento na área da saúde, porque é para mim quase uma bizarria. Sim, não faz sentido nenhum. E há uns anos, quando tivemos a primeira crise, onde é que se cortou? Não foi na área da saúde e do ensino? Sim. Quer dizer, que são motores de uma sociedade, não é? Que histórias te faltam fazer? Ou que história te falta fazer? Tinhas de ter uma pergunta difícil. Uma pergunta simples, porém difícil. É uma pergunta simples, tens autonomia, não capacidade, sei, sabes que eu sonho. Não sei, sabes que eu acho que é muito. Isto de ser. O pessoal que trabalha na nossa área é muito difícil, porque nós qualquer coisa. Não é? Ainda ontem publiquei uma coisa sobre isso no intervalo da vida, que eu vi uma máquina de escrever antiga. Uau! E depois qualquer coisa, qualquer situação do cotidiano me dava uma história. É horrível, às vezes é um bocado esquizofrénico, não é? Eu contava esta história. Não se pode dizer isto, porque lá está, estás a ver? Nós usarmos uma bengala
de doença mental que não se deve usar. Mas está na linguagem e, portanto, sai-nos automaticamente. Viste? Eu agora corrigi, mas isto é uma coisa que... Mas pronto, é um bocadinho estranho. Sim. Tu estás sempre a fazer histórias. Não sei, se calhar, olha, por acaso há uma história que eu gostava de fazer, que é a Carolina, que está no meu livro e que eu também já trouxe ao live, que ela tem uma paralisia cerebral super que afetou de forma motora e não cognitivamente, e ela faz tratamentos anuais. Eu envolvo muitas vezes em causas para ajudar a angariar donativos, e a notícia que eu gostava de fazer é que ela um dia vai andar. Pronto, essa pode ser uma, porque ela está numa cadeira de rodas e o sonho dela é andar. É uma coisa tão simples que para nós é básica, que é um dia vir a poder andar. E a cura para o cancro, portanto, entretanto já não vou ser eu. Duas coisas pequeninas. Sim, pequeno. Então é a história, não me perguntaste a história que me falta fazer. É isso. Portanto, era o que eu gostava de noticiar. Mas não ia ser a primeira, quase certeza, porque depois há pessoas que chegam lá mais rápido. Obrigado, Cláudia. Obrigada, Jorge. Parabéns pelo teu projeto. Não podes dizer essas coisas. Porquê? Porque não. Só porque te conheço e porque... Isso. Pronto. Mas eu gosto e pronto. E acho que fazes um belo trabalho aqui. Obrigado. Obrigada. As grandes histórias estão sempre aí para serem descobertas e contadas, e vale aprender algumas das técnicas que ouvimos neste programa. Ouvir os outros, fazer parte da sua história e contar com emoção o que levamos de cada conversa. Já imaginaram se conseguíssemos fazer isso em todo e qualquer momento da nossa vida? Adeus monólogos aborrecidos, adeus reuniões monocórdicas, adeus pessoas vazias sem sentido e poesia. É como as grandes histórias, são utopias para perseguir todos os dias. Pensem nisso quando tiverem que falar a outras pessoas e criem para elas um momento único e inspirador. Até para a semana.